Boa tarde, Pará. Boa tarde, Brasil. Aliás, bom dia, Pará. Bom dia, Brasil. Boa tarde, boa noite, planeta. Nós estamos começando mais uma edição da TV JC nesse dia 6 de outubro de 2023, aqui em Santarém, e eu vou entrevistar o jornalista, ex-parlamentar, ex-prefeito João Salame. Como todas as sextas-feiras nós fazemos sempre aqui a discussão, cenários e articulações políticas com vistas às eleições de 2024. Né? Nesta sexta-feira nós vamos discutir exatamente dois outros municípios, Vigia de Nazaré e Alenquer, aqui próximo a Santarém, Alenquer que fica na região do Baixo Amazonas. Quais são os cenários? Quais são as articulações políticas? Quais as projeções de vitória em relação ao pleito que se aproxima de 2024, as eleições municipais majoritárias de 2024 no estado do Pará? Bom dia, João Salame. Bom dia, meu caro amigo Geso Carneiro. Bom dia a todos os teus telespectadores, né? A esse povo maravilhoso aí da minha querida Santarém, que eu tenho a honra de ter o título de cidadão santareno aprovado pela Câmara Municipal por unanimidade. Então, para mim é uma alegria muito grande estar interagindo aqui contigo. Vamos abordar a situação de mais 2 municípios. Salame, você está onde? Brasília ou Belém? Estou em Brasília. Brasília. Está em Brasília, né? Isso. Vamos falar de Vigia de Nazaré. Essa escolha tem muito a ver com o Círio de Nazaré amanhã, João Salame? Amanhã não, domingo. Neste domingo, a maior festa católica do mundo estará acontecendo em Belém, né? A de Vigia de Nazaré já ocorreu em setembro, né? Então, Vigia de Nazaré, que inclusive foi fundada 6 dias antes de Belém. Quer dizer, é uma cidade muito antiga, né? A cidade de Vigia de Nazaré, ela tem 407 anos. É uma das cidades mais antigas do estado do Pará. Então, vai ser exatamente em que região do... Fica ali no Nordeste paraense. Pará? No Nordeste paraense, na região do Salgado, né? Conhecida como região do Salgado. Então, Nazaré ali no... em relação... Nazaré é em relação a Nossa Senhora de Nazaré. Sim, quando era vila ainda, ela recebeu o nome de Vila Nossa Senhora de Nazaré. E depois o nome de Vigia, em referência a uma espécie de vigilância em relação à santa, né? A Santa Nossa Senhora de Nazaré. Aí se tornou Vigia de Nazaré, fundada em 6 de janeiro de 1616, né? Por Francisco Caldeira Castelo Branco, 6 dias antes da criação de Belém. Que bom. Quais são os números econômicos e sociais que você tem de Vigia de Nazaré, Salame? Vigia de Nazaré tem uma população de 50.832 habitantes, segundo o último censo do IBGE de 2022, portanto, um crescimento de 6,45% em relação ao censo anterior. É um município que fica distante de Belém apenas 103 quilômetros, então o acesso à capital é muito facilitado, são rodovias pavimentadas, né? Tem o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano Médio, de 0,617, um PIB de 419 milhões de reais ano, o conjunto das riquezas produzidas pelo município, e um PIB per capita muito baixo, de R$ 7.733. O PIB médio do estado é R$ 24 mil. Então, um PIB per capita muito baixo, realmente. E as principais atividades econômicas lá são a pesca, né? A administração pública, serviço, setor de serviço, agropecuária e uma pequena indústria voltada ali para o ramo da pesca. Então, essa é a atividade econômica básica ali do querido município de Vigia de Nazaré, onde eu tenho grandes amigos, né? E, inclusive, fui muito bem votado lá como candidato a deputado estadual. João, uma curiosidade, você andou por esse Pará todinho
em 2020, 2022, né? Conhece o Pará muito bem, né? Você já conheceu todos os 144 municípios? Você conhece os 144 municípios do Pará? Não, tem uns 10 que eu não conheço. Sobretudo na Ilha do Marajó, que é mais distante, né? E alguns aí do oeste do Pará. Mas a grande maioria eu já percorri. Mais de 120 por aí, né? Sim, sim, com certeza absoluta. E mesmo esses que eu não conheço fisicamente, eu conheço politicamente porque tenho amigos, né, que me apoiaram, mesmo eu distante. Por exemplo, o município de Chaves. Eu tive votos em Chaves, mas não pude ir a Chaves. Mas tenho amigos que são de lá, que me contam, e eu gosto muito de ouvir as pessoas, né? Então, eu procuro conhecer um pouco a realidade dos municípios. Melgaço, Gurupá, municípios que eu não pude ir, mas que eu tive votos. E que eu conheço lideranças nesses municípios e que me falam muito a respeito. E certamente eu ainda vou conhecê-los. É uma questão de tempo. O governador Helder Barbalho, salvo engano, é um dos poucos governadores que conheceram durante o seu mandato todos os municípios do Pará. Ou estou enganado? Tem mais alguém na história que foi governador e você acha que também conheceu os 144 municípios? Olha, eu creio que o governador conhece. Se eu tivesse a estrutura dele, também eu teria conhecido. Toda a estrutura de aviões, de assessoria financeira que um governador possui, certamente eu conheceria o 144. Mas teve governador que tinha essa assessoria todinha e não conheceu, né? É uma questão de vontade também, né? De conhecer, né? Deu algum problema aí, Bruno, no áudio do João Salame? Bem, vamos aguardar então a volta do João Salame. Deve ter algum problema técnico lá no áudio dele. E como ele falou, nós vamos começar a debater os cenários e articulações políticas lá do município de Vigia de Nazaré, um dos municípios mais antigos do Pará, né? Como ele falou, fundado logo depois, uma semana depois, poucos dias depois de Nazaré. Eu estou me aproximando aqui do roteador, estou subindo uma escada, que parece que no roteador a imagem fica, o sinal da internet fica melhor. Eu não sei se o problema da internet é aí contigo ou é aqui comigo, né? Então, eu vou efetuar esta pequena mudança, peço aí um pouquinho de paciência. Ótimo. Pronto. Jesus, pronto. Sim. O problema é que eu vou ter que ficar segurando um pouco aqui esse pedestral. Mas o importante é a gente manter o sinal, né? Salame, Tá bom aí o visual? Tá bom. Tá bem visível e bem audível. Uhum. Só um instantinho, Jesus. Dá uma organizada. Agora, fica melhor assim que você não tem o trabalho de estar segurando o microfone. O microfone não, o celular. Celular. Tá ótimo. Melhorou, Jesus? Melhorou. Tá. João, então você tá me ouvindo, né, João? Tô te ouvindo bem. Tá, então vamos lá para Vigia de Nazaré. O atual prefeito, a atual prefeita, quem é? É candidato à reeleição ou não? É candidato à reeleição, é o Job Veloso, né? Então, ele ganhou a eleição, uma eleição muito disputada. Ele teve 35,5% dos votos e... Calma aí, Jéssica, estou terminando de arrumar aqui as coisas para poder... Sim. Teve 35,05% dos votos, enfrentando um ex-prefeito, o Mauro Alexandre, que teve 29,75% dos votos. O engraçado é que o Mauro, que perdeu a eleição para o Job, é casado com a irmã do Job. Então, lá o problema familiar tem uma ligação muito forte.
O Noé Palheta tirou em terceiro lugar, 16,59% dos votos. É tio do Job que ganhou a prefeitura. Né? Então, veja só a inter-relação. Né? E a ex-prefeita Camille Vasconcelos teve 15,90%, ela estava no cargo, perdeu a reeleição, tirou em quarto lugar. E ela é filha de uma ex-prefeita, Marlene Vasconcelos, foi prefeita por 2 mandatos. O pai dela, o Nonato Vasconcelos, foi prefeito, foi deputado estadual. Então, é uma família tradicional na política lá de Vigia de Nazaré. Né? E teve também um candidato do Patriota, que tirou o Horácio, 2,71% dos votos. Então, foi uma eleição muito disputada. Os 3 principais candidatos com algum vínculo de parentesco, e o Job se sagrou prefeito. E está bem avaliado hoje. MDB, ele? Ele é do PSD. PSD, a base aliada do MDB, base aliada do Helder Barbalho. Né? Base aliada do Helder. Base aliada do Helder. Isso. Então, ele é candidato à reeleição. Ele é candidato à reeleição. Tem hoje o apoio do Noé Palheta, do tio, que concorreu contra ele e agora decidiu fazer uma aliança com ele. O Noé vai ser candidato a prefeito no município vizinho de Colares, com o apoio do Job. Porque Vigia tem uma influência grande ali na microrregião, ali no município de Colares. Então, o Noé Palheta, que é tio do Job, foi adversário dele na última eleição, vai concorrer a prefeito de Colares. O filho do Noé já foi prefeito em Colares. E ele vai concorrer lá com o apoio do Job e vai apoiar o Job em Colares, unindo assim a família. Né? E como é que tá? Já o Mauro Alexandre, que não pode mais ser candidato a prefeito, porque é casado com a irmã do Job e a legislação não permite, ele vai apoiar a candidatura, mas continua na oposição, mesmo sendo cunhado, vai apoiar a candidatura do ex-deputado, atual suplente de deputado, Osório Juvenil. E como é que está a gestão, a avaliação da gestão do prefeito? É boa, é uma avaliação boa, é um prefeito que trabalha e que é muito presente nos bairros. Ele vai para a linha de frente das obras, né? Então é um prefeito que tem, nesse sentido, ele tem uma boa avaliação, né? Ele está tocando muitas obras, ele tem pesquisas internas que dão 78% de aprovação, com obras de pavimentação, já reformou as informações que eu colhi lá, né? 42 escolas, 25 unidades de saúde. O Estado está reformando agora o hospital municipal, que é um hospital antigo, né? A exemplo da cidade. E é um prefeito muito popular. Ele, como ele veio da Imaté, ele é engenheiro da Imaté, ele investe também muito na agricultura familiar, né? Está tentando fazer de Vigia de Nazaré um polo produtivo de banana e vai iniciar agora a perfuração de poços artesianos para levar água para os produtores, que é um dos principais problemas que tem lá. 50 mil habitantes, a influência da máquina da prefeitura é pujante num município do porte de Vigia de Nazaré. Né? Sobretudo porque é um município de uma economia que depende muito da prefeitura, né? Então, isso aí, os empregos, né? Isso aí faz com que a máquina tenha um poder ainda maior, né? Apesar de que a máquina não funcionou para reeleger a prefeita, né? A prefeita que estava no cargo. Então, quando o povo quer, o povo põe, o povo tira, né? O prefeito está bem nas pesquisas? Você tem ouvido? Não, nós não temos nenhuma pesquisa ainda no caso de Vigia de Nazaré. Nós temos alguns elementos que são indicadores do prestígio do prefeito, né? Nas eleições, por exemplo, agora para presidente, ele apoiou o Lula. Então, lá, o Lula teve 69,76% dos votos. O Bolsonaro teve 30,24%. O Helder, que ele também apoiou, teve 86,05%. Se bem que aí o Helder tinha um apoio do grupo do Osório Juvenil também, do Mauro Alexandre, então, quase que unanimidade. O Zequinha teve 12,59%.
O Beto Faro tirou 61,8% dos votos contra 21% do Mário Couto. A deputada federal do prefeito foi a Renilce Nicodemos, né? A Renilce. Isso. Tirou 8.284 votos lá. A segunda colocada foi a deputada Alessandra Abe, apoiada pelo vice-prefeito. Tirou 2.554 votos. Você vê que a distância é grande da Renilce para a Alessandra, e mesmo assim, dentro da gestão, houve a primeira mais votada e a segunda mais votada. Depois o Paulo Henrique, que deve ter sido apoiado pelo Noé Palheta, tirou 1.957 votos, ex-prefeito de Salinas. E, por último, a Lena Pinto. Por último, não, os principais votados. A Lena Pinto tirou 1.108 votos. E o Keniston Braga tirou 931. Então, esses foram os federais mais bem votados. A Lena Pinto, apoiada pela ex-prefeita, que é tucana de carteirinha, né? No caso dos estaduais, o Irã Lima foi o candidato apoiado pelo prefeito, tirou 4.750 votos. O Osório Juvenil, que o pai dele, o Domingos Juvenil, é lá de Vigia, nascido em Vigia. Eles sempre tiveram muita influência lá em Vigia. Eles tiveram o Mauro Alexandre, é primo do Osório Juvenil, então, que foi prefeito. Então, o Edmilson Campos já foi candidato a prefeito, é ligado ao Domingos Juvenil. Então, a família Juvenil tem muita força em Vigia. E o Osório só tirou em segundo lugar, né? O Irã Lima tirou 4.750 apoiado pelo prefeito e o Osório tirou 3.386 votos. Em terceiro ficou o Adriano Coelho, com 1.754, e o seu querido amigo João Salame aqui teve 788 votos lá. Então, a quem eu agradeço imensamente esses votos. Quero dar um abraço especial ao meu queridíssimo amigo Lázaro Saldanha, ex-vereador, secretário de Planejamento da Prefeitura, que foi com o seu grupo que me proporcionaram esses votos lá em Vigia de Nazaré. A conjuntura nacional, primeiro vamos falar da conjuntura nacional aí, é um município pró-Lula, então a esquerda, o centro tem mais condições de ganhar a prefeitura, seria isso? O Nordeste paraense, de uma maneira geral, votou em peso no Lula, né? O Lula ganhou muito em cidades que são tradicionalmente paraenses. Ele perdeu mais nas cidades de forte migração, né? O sul do Pará, o sudeste do Pará, algumas cidades do oeste do Pará. Então, foi onde o Lula perdeu as eleições. Mas no Parazão mesmo, nos municípios formados por uma população majoritariamente paraense, que é o caso do Nordeste paraense, o Lula ganhou em praticamente todos os municípios. E o Helder, mais ainda, o Helder disparou nesses municípios. 80% aí, né? Em Vigia. Em média, o Helder foi em média 80%. Qual seria a grande força de oposição para barrar a reeleição do prefeito hoje em Vigia de Nazaré? Pois é, engraçado, né? O prefeito é aliado do governador, mas está no PSD. Talvez ele até saia do PSD, porque como ele não apoiou nenhum candidato do PSD, ele apoiou os candidatos do MDB, a Renilce e o Irã Lima, ele talvez saia do PSD, porque a cúpula do PSD não ficou satisfeita. Tem um vereador lá do PSD que apoiou os candidatos do PSD, então talvez o comando do partido passe para esse vereador. No entanto, fica difícil a ida do prefeito para o MDB, porque o MDB lá é ocupado por MDBistas tradicionais. Quer dizer, o Mauro Alexandre, que foi prefeito pelo MDB, e o deputado Osório Juvenil, suplente deputado Osório Juvenil, que são tradicionais no MDB. Eu ouvi um parlamentar esses dias, quando eu fiz essa análise, dizendo que a deputada Renilce, que é muito combativa, não vai aceitar essa história do MDB disputar contra o prefeito Job Veloso, que deu 8 mil votos para ela. Mas eu acho difícil, por mais que a deputada Renilce seja combativa, que ela consiga impedir que o MDB lance candidato, pela história que tem, pela briga que existe lá entre eles,
e pela musculatura política que o MDB tem no município também, né? Então, o principal adversário do prefeito é o MDB. Você, emulando Júnior Ferrari, você é o Júnior Ferrari, presidente do PSD no Pará. O que faria aí? O vereador, aliás, um prefeito bem votado, bem avaliado, um partido que está na base do governador Helder Barbalho e com o qual o Ferrari tem uma relação muito boa, né? O que você faria, sendo o João Ferrari, sendo o Júnior Ferrari aí, com relação ao prefeito, com relação a essa questão aí da Renilce, querendo administrar, querendo o apoio do MDB para a reeleição do prefeito? Essas eleições para deputado, além de se tornarem milionárias, é uma espécie de briga de foice no escuro, né? Então, o que vale para o deputado é ter voto. Então, se ele tem um prefeito que está no partido dele e não o apoia, ou que sequer destina um grupo para poder apoiá-lo, ele está se lixando, ele muda, né? Ele está preocupado já, ele ganha a eleição e já está preocupado com a reeleição 4 anos depois. Então, as eleições municipais, elas são uma espécie de preâmbulo, né? Elas são uma espécie de abre-alas para as eleições gerais que ocorrem 2 anos depois. Então, os deputados, de uma maneira geral, querem estruturar seus partidos com lideranças que possam ajudá-los 2 anos depois, ainda que não seja o prefeito. Para eles é melhor ter um vereador, um suplente de vereador, que efetivamente os apoie, do que um prefeito com popularidade que não os apoie, né? Então, nesse sentido, eu compreendo plenamente a decisão do deputado Júnior Ferrari, caso ele a tome, a não ser, evidentemente, que pudesse haver um rearranjo do prefeito com o deputado, o que eu acho pouco provável, porque o prefeito jogou muito pesado na eleição da deputada Renilce, a não ser que houvesse uma crise com a deputada, que também não tem nenhum indicativo de que isso ocorra, muito pelo contrário, a relação deles é muito boa. Então, a tendência realmente é que o prefeito saia do PSD a se confirmar esse cenário. Olha, muito bom dia, muito obrigado pela participação do Gilson Dias Cardoso, ligado aí no programa, Erenildes Barroso, o Alain Vantuí, lá de Tucuruí, o comandante Wilson, estão ligados aí nas análises, estão ligados aqui no programa. Grandes figuras humanas, Alain Vantuí, que é da Polícia Civil, de Ananindeua, Gilson Cardoso foi vereador em Marabá, comandante Wilson, querido, lá de Tucuruí, várias outras pessoas. Gostaria de registrar também, Gerson, que um querido amigo meu de Canaã dos Carajás, o Adamilton, proprietário da Rede TV Carajás, lá em Canaã, me assegurou que, a partir de hoje, iria retransmitir o nosso programa lá na Rede TV de Canaã, e que no próximo programa ele vai retransmitir não só em Canaã, mas também em Tucumã e Orilândia do Norte, onde ele tem as repetidoras da Rede TV. Da mesma sorte que meu amigo, o professor Pedro Souza, ex-vereador, no município de Marabá, que tem um portal de notícias dos mais lidos da região, que é o Debate Carajás. Agradeço a todos aí, e você certamente. Então a gente está nesse pool aí, muito obrigado aí pela Rede TV de Carajás e o site Debate Carajás, lá de Marabá. Muito obrigado, estamos em pool, quem quiser participar desse pool de rede, ouvir as análises do João Salames, sempre certeiras, sempre pontuais, pode trabalhar com a gente, pode fazer parceria com a gente aqui. Lázaro Saldanha também, mandando um grande abraço para o meu grande líder, João Salame. Querido amigo, que proporcionou com seus companheiros essa excelente votação aí em Vigia de Nazaré. Bem, o que mais te chama a atenção de Vigia de Nazaré em relação a esse cenário de 2024, Salame? Olha, eu já citei anteriormente, né? Esses laços familiares, né? Uma cidade que tem muito esse negócio, né? Quer dizer, o Job Júnior, ele na realidade é Job Xavier Palheta Júnior, né? Então, ele é sobrinho, filho do irmão do Noé Palheta, que já foi prefeito no município, que disputou contra o Job nas últimas eleições, né?
O Mauro Alexandre, o ex-prefeito, é casada com a Paula Palheta, né? Então, e ele apoia, que é irmã do Job, e ele apoia a candidatura do Osório Juvenil. Então, veja que a família Palheta está ali no centro da disputa pelo poder lá em Vigia de Nazaré. É uma cidade belíssima, tem um carnaval maravilhoso. Eu nunca tive oportunidade de dançar o carnaval lá, mas as informações que chegam é que é um dos melhores carnavais do Pará. Tem a festa do Círio de Nazaré, que também é espetacular, com muita gente. Tem o banho, tem a pesca. Então, Vigia de Nazaré é um município dos mais antigos, tem prédios históricos, tem uma cultura muito interessante. Então, é um município muito charmoso, né? Eu diria que é uma disputa eleitoral que a gente tem que acompanhar sempre com muito carinho, com muita atenção, e esperar que Vigia de Nazaré encontre o rumo do ponto de vista do seu desenvolvimento econômico, porque o PIB é pequeno, o PIB per capita é pequeno. Quer dizer, então, eu espero que na agricultura, na pesca, sobretudo com a industrialização da pesca, do pescado, o município de Vigia consiga adquirir índices econômicos mais significativos para poder distribuir essa renda com a sua população.